Jornal da Cidade. Assista agora. Olá, boa noite. Hoje, sexta-feira, dia 10 de julho, e começa agora mais uma edição do Jornal da Cidade. E daqui a pouco você vai ver aqui: agente do 11º Batalhão de Polícia Militar apreende adolescente no bairro Rui Sanglar. Aluna de um colégio de Cantagalo grava vídeo ofendendo estudantes. Veja também os resultados das partidas da Copa do Mundo. E a agenda cultural, confira os eventos que acontecem em Nova Friburgo. E ainda, os destaques da semana, notícias que repercutiram na cidade e na região. Tudo isso você confere a partir de agora, na edição de hoje do Jornal da Cidade. Boa noite, começamos o jornal de hoje falando sobre uma ação da Polícia Militar no bairro Rui Sanglar, que resultou na apreensão de um adolescente. Veja só. Mais uma ação do 11º Batalhão de Polícia Militar de Combate ao Tráfico de Drogas terminou com a apreensão de um menor de idade. O flagrante aconteceu no bairro Rui Sanglar, no distrito de Conselheiro Paulino, após uma abordagem de rotina dos policiais com o adolescente. Os militares encontraram uma grande variedade de entorpecentes já embalados para a venda. Todo o material recolhido foi levado para a delegacia da cidade e já passou pelo setor de perícia da Polícia Civil. Por lei, o nome do jovem não foi divulgado. O jovem foi encaminhado diretamente para a Promotoria da Infância e da Juventude de Nova Friburgo, onde vai responder pelo ato infracional análogo ao tráfico de drogas. E uma adolescente da cidade de Cantagalo chocou os moradores da cidade ao gravar um vídeo proferindo ofensas racistas contra alunos após os jogos estudantis da cidade. Acompanhe. O momento que deveria ser de competição e celebração entre alunos acabou se transformando em um episódio de racismo, após uma aluna de um colégio de Cantagalo, na região serrana, proferir ofensas contra estudantes de outra instituição em um vídeo gravado após os jogos estudantis das escolas de Cantagalo. Na gravação, a menor aparece ofendendo alunos do Colégio Estadual Maria Zulmira Torres, e o vídeo passou a circular rapidamente entre os estudantes e moradores da cidade, que se mostraram indignados com a situação. Nossa, eu tô muito puta pra caralho, viu? Isso Zulmira, tudo preto, tudo favelado, falo mesmo. Você vem aqui bater na mim, fala na cara. Mentira, eu vou arregar, eu vou sair apanhando. As frases racistas foram repudiadas pelo Colégio Euclides da Cunha, onde a menor estuda. Em nota, a instituição diz que as declarações não representam os valores da escola e, em um segundo comunicado, o colégio informou que as estudantes envolvidas no episódio foram desclassificadas da competição. A organização dos Jogos Estudantis também repudiou as falas racistas, declarando que condena qualquer ato de preconceito ou violência praticado durante as atividades da competição, informando que as medidas legais cabíveis serão adotadas. O Colégio das Vítimas também se pronunciou através de uma nota, informando que adotará as medidas legais para apurar o caso e que a escola presta apoio às vítimas e às famílias. A gente segue acompanhando os possíveis desdobramentos dessa situação. Vamos ver agora como fica a previsão do tempo para este final de semana na região serrana e litorânea do estado. A previsão do tempo para este fim de semana, de acordo com o IMET. No sábado, Nova Friburgo pode ter um dia acompanhado de poucas nuvens, e as temperaturas na cidade devem atingir 11 graus de mínima e 25 de máxima. A previsão é semelhante para Teresópolis, com mínima também de 11 graus. A máxima pode atingir os 26, em um dia também provavelmente acompanhado de poucas nuvens. A previsão é a mesma para Petrópolis no sábado. Indo para a região litorânea do estado, Rio das Ostras deve ter um dia acompanhado de poucas nuvens, e as temperaturas na cidade podem atingir mínima de 15 e máxima de 30 graus. Cabo Frio também pode ter um dia acompanhado de poucas nuvens, e os termômetros indicam temperaturas entre 16 graus de mínima e 28 de máxima na cidade. E em Búzios, o sábado também deve vir acompanhado de poucas nuvens, e as temperaturas na cidade podem ficar entre 20 graus de mínima e 23 de máxima. Já no domingo, Nova Friburgo pode ter um dia nublado, e com temperaturas podendo atingir 13 graus de mínima e 24 de máxima. O dia também deve vir acompanhado de muitas nuvens em Teresópolis,
e as temperaturas na cidade podem atingir 13 graus de mínima e 27 de máxima. A mínima também pode atingir os 13 graus em Petrópolis. A máxima pode ser de 28 em um domingo também provavelmente nublado. Indo para a região litorânea do estado, Rio das Ostras também deve ter um dia acompanhado de muitas nuvens, e as temperaturas na cidade podem atingir mínima de 18 e máxima de 33 graus. O domingo também deve ser nublado em Cabo Frio. Os termômetros indicam temperaturas entre 20 graus de mínima e 28 de máxima na cidade. E em Búzios as temperaturas podem ficar entre 21 e 23 graus, em um dia também possivelmente acompanhado de muitas nuvens. Vamos acompanhar o giro na Copa, os resultados e as partidas da Copa do Mundo. A primeira seleção semifinalista já está definida. França e Marrocos se enfrentaram ontem pelas quartas de finais. A expectativa de diversos torcedores era um jogo equilibrado, com ambas criando oportunidade de gol. Porém, o jogo foi um domínio francês, com a seleção francesa sofrendo pouco. E com a bola no pé, a França conseguiu vencer por 2-0 e se garantir entre as 4 melhores seleções do mundo. Neste final de semana, a fase das quartas de final continua. A Noruega joga contra a Inglaterra no sábado às 4 horas da tarde. O duelo vai protagonizar o confronto entre os maiores artilheiros do mundo, Haaland contra Kane. Ainda pelo sábado às 10 horas da noite acontece a partida entre Argentina e Suíça. Após 72 anos, a Suíça volta à fase quartas de finais com o objetivo de encerrar a narrativa que a seleção não é competitiva. E a Argentina busca se manter com 100% de aproveitamento na competição e defender o título de campeão mundial. O vencedor de cada confronto se enfrenta nas semifinais, faltando um único jogo para jogar a grande final e poder levantar a taça e se tornar campeão mundial. Acompanhe agora a agenda cultural deste final de semana aqui em Nova Friburgo. No Sesc Nova Friburgo, a dupla de violeiros Jander Ribeiro e Rodrigo Garcia realiza a apresentação de música Viola Intrometida, que celebra a força da viola caipira que une a música raiz com ritmos contemporâneos. O show acontece amanhã às 8 horas da noite. Os ingressos são a partir de R$ 7,50. Neste final de semana, a Usina Viva, projeto da Usina Cultural Energisa, volta a realizar a programação em Nova Friburgo. No domingo, dia 12, ocorre a abertura do projeto de 2026, às 4 horas da tarde, na sede da usina. E às 5h30 acontece o show A Primeira Flor com Twine. E encerrando a primeira semana do projeto, às 7 horas da noite, no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, a Usina Viva apresenta um monólogo teatral Hétero Sigilo, protagonizado pelo ator Bernardo Dugin. Para mais informações sobre o show, acesse as redes sociais do Sesc, o @Sesc Nova Friburgo, e da usina, o @Usina Viva. E no próximo bloco você ainda confere todas as notícias que repercutiram na cidade e na região nos destaques da semana. A gente volta já já. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O Restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o Restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia.
Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo e a partir de agora você vai acompanhar os destaques da semana, todas as notícias que repercutiram na cidade e na região. Começamos pela segunda-feira, quando noticiamos que 2 mulheres foram mortas a tiros em Trajano de Moraes. Um crime chocou os moradores de Trajano de Moraes na manhã de sábado, quando 2 mulheres foram mortas a tiros no distrito de Barra dos Passos. As vítimas, Nair Faria do Carmo, de 49 anos, e Raíssa de Souza Bessa, de 26, seguiam de carro para Conceição de Macabu, quando foram atingidas pelos tiros, efetuados por criminosos que estavam em uma motocicleta. Nair morreu ainda no local do crime, enquanto Raíssa foi socorrida e levada para o hospital, mas não resistiu e morreu pouco depois. O caso passou a chamar ainda mais a atenção da população após o ressurgimento de um vídeo publicado por Nair nas redes sociais, dias antes de sua morte, onde ela afirma que estava sendo ameaçada, que temia pela própria vida e pela segurança de seus familiares. No mesmo vídeo, a vítima declara que existem áudios e conversas que poderiam ajudar na identificação do responsável pelas ameaças. Eu estou sendo acusada de ter praticado o roubo que aconteceu aqui na roça. Então, ou seja, não pela polícia, porque eu confio na polícia, principalmente a justiça de Trajano, que é bem rápida, mas pela boca de terceiros. E eu queria deixar aqui uma coisa bem clara: eu não tenho medo de morrer, mas eu temo pela integridade dos meus familiares. Então eu também estou sabendo que dizem que vai vir uma pessoa de Macaé, que vão matar, que vão fazer, que vão acontecer com a pessoa que roubou a casa. Eu quero deixar bem claro aqui, que se acontecer alguma coisa comigo, com alguém da minha família, se de alguma forma eu sofrer algum prejuízo, algum dano, se alguma coisa acontecer, um arranhão sequer, tem nome, tem áudio e tem gravação da pessoa que está me acusando, tá? Porque eu tenho amigos, sim, que estão me contando desde segunda-feira, só que eu não tinha gravações. Agora eu tenho gravação da pessoa me acusando de ter praticado roubo. De acordo com a Polícia Civil, o caso está nos estágios iniciais de investigação, com análise de câmeras de segurança e realização de perícia. E até o momento ainda não há informações sobre a motivação do crime ou sobre a identidade dos autores. Ainda na segunda, o vereador da cidade do Rio de Janeiro e pré-candidato a deputado estadual, Pedro Duarte, realizou uma visita e fiscalizações em Nova Friburgo. O vereador do Rio de Janeiro e pré-candidato a deputado estadual, Pedro Duarte, do PSD, esteve na última semana realizando visitas a cidades da região serrana e no último dia 3, sexta-feira, o vereador esteve em Nova Friburgo para entender como roda a economia local e conhecer alguns pontos do município, e visualiza alguns deles como exemplo para o estado e até mesmo para o país. Nova Friburgo é uma referência de capacidade de investir, de gerar renda, emprego, de empreender. Você vai pegar aqui o caso do polo metal mecânico, a Stan e várias outras são referência não só para o Brasil, como para toda a América Latina, né, nesse setor do aço. Você vai ter, por exemplo, Truta, na área de peixe também, o maior produtor de trutas do estado. Flores, o segundo maior produtor do Brasil. Morango, couve-flor. A gente vai fazer uma lista aqui muito grande e é impressionante como Friburgo, ao longo do tempo, se consolidou como essa cidade, né, de forte indústria, de agricultura, de gente trabalhadora e de gente empreendedora. Então eu diria que o Rio de Janeiro, como estado, e a própria cidade do Rio, tem muito a aprender, né, com as pessoas. E claro, também a gente também sempre tem um pouco a ensinar, talvez, de lidar com turista. A cidade do Rio de Janeiro está mais acostumada, mas eu diria que de grande referência essa capacidade empreendedora e trabalhadora de Nova Friburgo. A gente tem muito que aprender e reproduzir para todo o nosso estado. Além de visitas, o pré-candidato a deputado estadual realizou fiscalizações na cidade em locais na qual o estado é responsável. Quando a gente veio aqui para Nova Friburgo, olhamos e vimos que tem algumas obras paradas há muito tempo, em algum nível até inexplicável, como o caso do Hospital do Câncer, uma promessa que os friburguenses aguardam há muito, muito tempo. E o governo do estado anuncia que vai andar e faz o contrato, depois para no meio do caminho e o que importa é que essa obra não é entregue. E tem outros casos que as obras até são entregues, mas não 100%, como é o caso, né, da RJ, da Terefri, que são 68 quilômetros, 60 quilômetros foram feitos, mas os últimos 8, na verdade, né, os 8 mais próximos aqui de Friburgo, ou os 8 primeiros para quem sai de Friburgo para Teresópolis, não foram feitos. E aí não estão
né, iluminados, estão cheios de buraco, não tem olho de gato, um perigo. Toda hora alguém perde uma roda, pode até ter acidentes com isso. E é um absurdo que essa obra tenha sido dada como entregue e ela ainda tenha, na verdade, 8 quilômetros fundamentais por fazer. Pedro também citou como pretende seguir dentro da sua carreira na política. Né, a educação, a saúde, o transporte, eles vão ser a base do nosso dia a dia. Mas se a gente não tiver emprego, a gente não tiver o salário para ter lazer, para comprar comida, para pagar o que a gente quiser pagar para nossa família, para dar as condições para nossa família, eu não vejo um país próspero, né, sem isso. E por isso, uma das minhas grandes metas, dos meus propósitos dentro da vida pública é exatamente ajudar no ambiente de negócios, reduzir a carga tributária, menos impostos, reduzir a burocracia e atrair investimento para o nosso estado e, sobretudo, para o nosso interior. Também na segunda falamos sobre o Brasil, que foi eliminado da Copa do Mundo, e estivemos no centro da cidade para saber o sentimento dos brasileiros. Muitos brasileiros ficaram tristes após a queda precoce da seleção brasileira na Copa do Mundo ontem contra a Noruega. Então fomos às ruas de Nova Friburgo saber o sentimento dos brasileiros. Foi muito triste, né? Foi decepcionante. A gente estava numa expectativa grande de seguir em frente na competição e foi bem decepcionante, porque nos outros jogos o Brasil estava muito bem, né? Tava atacando muito, tava defendendo bem, e ontem ficou aquele negócio meio esquisito, né? Não parecia ter muita vontade, muita garra, e mesmo depois de tomar o gol, eles não reagiram e ainda perdemos pênalti e aquilo tudo, enfim. A gente esperava mais do Brasil, mas ontem o Brasil não jogou, se escondeu, né? Da linha do meio de campo para trás. E a Noruega aproveitou que tem um matador, encostou na bola 2 vezes só e resolveu o jogo. Mesmo após a derrota, o sonho do Hexa permanece em alguns brasileiros. E talvez um dia, não sei se daqui a 4 anos, mas eu sempre continuo acreditando. Quando chegar perto, vou acreditar de novo, vou torcer. Eu acredito que sim, que agora ele vai começar um trabalho aí de 4 anos, né? Vai dar segmento aí o técnico, porque essas mudanças de técnico também atrapalham bastante. E agora com uma nova renovação aí, vai surgir vários garotos aí, principalmente alguns que tiveram contusões aí e não puderam jogar a seleção, que fizeram muitas faltas. Agora a gente sabe que Neymar, tem vários jogadores aí que estão saindo, Casimiro, e essa nova geração nós temos o Brasil, em termos de qualidade do futebol, sempre vai dar muito trabalho, é sempre favorito a ganhar uma Copa. E com certeza, a gente como brasileiro vamos estar aí na torcida e daqui a 4 anos estaremos todos juntos aí, se Deus quiser, para tentando o Hexa aí. Que ficou esse ano, infelizmente, deixou a desejar. Passando pela terça-feira, ocorreu uma audiência pública na Câmara de Vereadores para debater sobre corridas de rua. Veja como foi. A Câmara Municipal realizou ontem uma audiência pública para debater assuntos referentes à corrida de rua. Estiveram presentes autoridades do Poder Executivo, Legislativo e profissionais da área de educação física. O presidente da sessão foi o vereador Maicon Gonçalves, que falou sobre a importância desse evento para o futuro do esporte na cidade. Audiência importantíssima, debatemos aqui a questão da segurança, piso, onde acontecem os treinos diariamente, corrida de rua precisa de um piso adequado. Então é importante trazermos esse debate. Primeiro, para falarmos de técnica, como tivemos aqui bem as assessorias de corrida, falando do público feminino, que é o que mais adere. 70% de todas as assessorias aqui são constituídas de mulheres. Então falou sobre a questão da iluminação desse local para trazer segurança. Então esse feeling, esse toque final aí na promoção de saúde é de fato perceber que estamos aumentando o número de pessoas correndo na rua e precisamos aumentar a segurança e a nossa preocupação como poder público. Então, outro que esteve presente e que falou sobre a audiência foi o presidente da Federação de Atletismo do Rio de Janeiro, Robson Maia. E a Federação de Atletismo do Estado do Rio de Janeiro estar presente, participando, podendo dar essa colaboração técnica para o desenvolvimento de um manual, de uma regularização, né, uma normatização na cidade, é de suma importância. São essas conversas, essas trocas que vão poder assim, ter o espaço de escuta e de fala. E aí, a partir daí, a gente consegue construir tudo o que é necessário para consolidar um trabalho que vai ser duradouro. O vereador Maicon também citou a criação de um manual para futuras corridas de rua.
Primeiro, criar um manual de corrida de rua. Que o que vai ser esse manual? Ninguém aqui vai proibir ninguém de correr, muito pelo contrário, nós vamos dar mais suporte. Vai fazer um evento? Aonde você tem que levar o documento para regularizar esse evento? O que vai ser cobrado? Então a gente precisa dar um manual para que todo mundo tenha ciência de onde é que vai passar todo o seu processo, né? Todo o teu trâmite ali de regularização. Você tem hoje um movimento de corrida que é o desporto que mais cresce no mundo, e nós precisamos, é um bom momento, nós vivemos desde o início disso tudo, é um ótimo momento. Nós precisamos regulamentar isso de uma maneira que não tenha excesso de burocracia, excesso de preciosismo, mas também que se identifique e venha apoiar aquelas pessoas que fazem a coisa de uma maneira. Então, falando como Estado, essa iniciativa pioneira do vereador Maicon aqui nessa cidade proporciona tudo isso e faz com que não só Nova Friburgo, mas também que as outras cidades do estado do Rio sejam e sigam esse exemplo e daqui a pouquinho todo o Brasil também. Também pela terça, o professor da Estácio citou o processo de amadurecimento em crianças com o esporte. A seleção brasileira foi eliminada da Copa do Mundo no último domingo, mas o sentimento de tristeza e frustração segue no coração de muitos, principalmente em crianças, que às vezes assistiu o Brasil na competição pela primeira vez. O futebol é um esporte tradicional no país e que cria raízes e laços com diversas famílias em todo o território nacional. E quando ocorre grandes eventos, sendo com a seleção brasileira ou com o time do coração, os sentimentos costumam ser mais fortes. E o psicólogo e professor da Estácio, Ronaldo Rangel, fala um pouco sobre esses casos. E por muitas vezes essa questão de uma derrota, de uma frustração, ela pode servir como base para o desenvolvimento e amadurecimento dessa criança. Então a gente pode tentar aproveitar esse momento, por mais triste e por mais incômodo que seja, para tentar ajudar a criança nesse processo de amadurecimento. Ronaldo também cita momentos que podem contribuir para o amadurecimento das crianças e entender que não só no esporte, mas na vida, há sempre mais de uma possibilidade. Então, na medida que a criança consegue, nessa fase ainda muito jovem, entender, compreender que o esporte ele tem essa questão da vitória e, obviamente, atrelado eventualmente para a derrota, tentar fazer com que a criança perceba que isto, em última análise, é um esporte, é um jogo, eventualmente uma brincadeira ou uma competição, dependendo do tom que a gente dá, do tom que a família demonstra para a criança. E isso favorece com que a criança consiga, com esse entendimento, desenvolver a sua capacidade de absorção e resiliência, mesmo, de conseguir aguentar a derrota, entendendo que isso faz parte de um processo natural. Também, né, nossos avós já diziam lá, mais importante do que vencer, o importante é competir. É claro que o mundo ele acaba exigindo das pessoas, daí não só no futebol, mas em tudo, que você tem que ser o melhor naquilo que faz, o melhor na sua profissão, o melhor. E fica muito complicado isso, porque se todo mundo for o melhor, não temos o melhor. É uma questão de lógica. Todos seremos ótimos, mas não há como ser o melhor, porque todos seremos o melhor. Então, eu acho que nesse ponto, o importante é que, no caso, agora de novo trazendo para as crianças, é que se entenda que, talvez o grande ponto, é que as crianças façam o seu melhor. O quanto ela realmente está engajada, dedicada, esforçada e está fazendo o seu melhor. Ainda na terça, após golpear diversas vezes a ex-companheira e tentar fugir para uma região de mata, um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio aqui em Nova Friburgo. Um homem foi preso em flagrante por tentativa de feminicídio na tarde de ontem em Nova Friburgo, após golpear sua ex-companheira por cerca de meia hora. De acordo com a Polícia Civil, o autor do crime é acusado de ter golpeado a vítima repetidas vezes na cabeça e no rosto, utilizando até mesmo uma garrafa, e a motivação das agressões seria ciúmes da mulher. Enquanto agredia a ex-companheira ininterruptamente durante cerca de meia hora, o homem teria anunciado diversas vezes que iria matá-la, mas a vítima conseguiu fugir quando o agressor foi ao banheiro. Após receberem as informações sobre este episódio, os policiais civis da DEAM, a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de Nova Friburgo, foram até o local, mas o homem fugiu pela janela da casa e entrou em uma área de mata nos fundos do imóvel. Os agentes seguiram com as buscas durante a tarde e conseguiram localizar e capturar o suspeito ainda na mata. Ele não resistiu à prisão e será encaminhado ao sistema prisional, onde vai permanecer à disposição da justiça.
E na volta do intervalo você segue acompanhando os destaques da semana, aqui no Jornal da Cidade. Restaurante Tia Ana. Quem conhece não troca. O restaurante Tia Ana oferece o melhor para seus clientes. A melhor comida caseira com o melhor preço da cidade. Tudo fresquinho e preparado com todo carinho. Seja qual for o seu apetite, o restaurante Tia Ana sempre tem algo para satisfazê-lo. Self-service, com grande variedade de saladas, carnes e massas. Tudo isso e muito mais você encontra todos os dias. Restaurante Tia Ana, Rua Coronel Zamit, 380, bairro Ipu. XR Soluções Web, sites profissionais e sistemas web customizados. Seu site é engessado e não consegue atualizar nada. Sua agência não te atende mais. Hora de ter o seu site profissional que a sua empresa merece. Seu negócio é único. Está difícil encontrar um sistema que atenda suas regras de negócio? Sua procura acaba aqui. Chegou a XR Soluções Web. Nossa missão é oferecer sites de alto padrão e sistemas web customizados, do tamanho da sua necessidade. www.xrsoluçõesweb.com.br. WhatsApp 22 998 73 35 48. XR, a solução web perfeita para o seu negócio. A Rota 116 oferece a melhor experiência para sua viagem. Com investimentos constantes em obras de melhoria como recapeamentos, limpeza de via e sinalização adequada são prioridades para proporcionar um trajeto seguro e bem sinalizado. Além disso, nossa equipe de serviços está disponível 24 horas por dia. Com dedicação e respeito às pessoas, a Rota 116 é a sua melhor companhia na estrada. Voltamos no intervalo ainda repercutindo as notícias de quarta-feira, quando informamos que o projeto Usina Viva voltou a realizar a programação no segundo semestre deste ano. A Usina Viva está de volta a Nova Friburgo com uma programação totalmente gratuita. A partir do próximo dia 12 de julho até 12 de dezembro, o evento vai movimentar espaços tradicionais da cidade, como a Usina Cultural Energisa e o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura. O tema de 2026 é Futuro e Inteligência Artificial, com o objetivo de discutir de forma simples como as novas tecnologias podem mudar a criação artística. A usina não busca focar apenas na tecnologia, mas a ética no uso dessas ferramentas, garantindo que os artistas continuem livres e autônomos para criar. Além dos espetáculos, o projeto vai oferecer cursos gratuitos de dramaturgia, oficinas de audiovisual e apoio para novas peças de teatro. Toda a programação vai ter recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência e atividades especiais para estudantes. No último ano, a Usina Viva reuniu quase 5.000 pessoas e agora quer movimentar ainda mais a cultura e a economia do município e região. Também na quarta falamos do Hanami, festa que celebra a cultura japonesa aqui em Nova Friburgo. A Associação Nipo Brasileira realiza a Festa das Cerejeiras, o Hanami 2026, no próximo sábado, dia 11. A celebração exalta o hábito japonês de contemplar as flores de sakura, no Brasil conhecida como as cerejeiras. O evento acontece das 10 horas da manhã às 6 da tarde, na sede da entidade na estrada Terefri, no bairro Córrego Dantas. A entrada é totalmente gratuita. Uma das atrações mais aguardadas é o concurso de cosplay, que vai reunir fãs caracterizados como personagens de animes, mangás e videogames. Além da beleza das árvores floridas, o público vai contar com uma imersão cultural completa. No sábado, a programação traz a abertura oficial, demonstrações de sumô, apresentações dos tradicionais tambores japoneses conhecidos como taiko e o desfile dos cosplayers. No domingo, as atividades continuam com um torneio infantil de judô, danças folclóricas, defesa pessoal e o show do cantor Fujita-san. Nos 2 dias de festa, os visitantes também podem aproveitar oficinas de origami, sessões de shiatsu e o melhor da gastronomia oriental. Também pela quarta-feira abordamos sobre o projeto de recuperação florestal da água de Nova Friburgo, que vem revitalizando a microbacia do Córrego Estrela, afluente do Rio Grande, que é o principal manancial de abastecimento de Nova Friburgo. Uma área que antes era ocupada por pastagem e marcada pela degradação ambiental, agora dá lugar à recuperação da Mata Atlântica.
Na microbacia do Córrego Estrela, em Nova Friburgo, um projeto de recuperação florestal da Águas de Nova Friburgo já reflorestou 29 mil metros quadrados de área de preservação permanente. Ao todo, foram plantadas mudas de 71 espécies nativas da Mata Atlântica, entre elas araucária, araçá e cumaru. O objetivo é recompor a vegetação e recuperar as funções ambientais da área, que sofreu com a degradação provocada por atividades agropecuárias. A recuperação dessa microbacia tem uma importância que vai além da preservação ambiental. O Córrego Estrela é afluente do Rio Grande, principal manancial de abastecimento de Nova Friburgo. A água captada no Rio Grande abastece 57 bairros do município. O projeto é desenvolvido como medida de compensação ambiental junto ao Instituto Estadual do Ambiente, o INEA. Segundo a diretora da Águas de Nova Friburgo, Daniele Moreira, a recuperação da área da nascente do Córrego Estrela mostra a transformação de um espaço que antes era totalmente degradado. O engenheiro florestal Matheus Gandra destaca que, além da proteção da nascente, todo o trecho das margens do córrego até o encontro com o Rio Grande também foi recuperado. Entre os resultados esperados estão a proteção do solo contra erosões, a estabilização das margens do córrego, a melhoria do ciclo hidrológico, o aumento da biodiversidade, a fixação de carbono e a criação de novos habitats para a fauna silvestre. O trabalho continua até o fim deste ano, com ações de monitoramento, manutenção e consolidação da vegetação, para garantir o pleno estabelecimento da nova cobertura florestal e o sucesso da restauração ecológica. Pela quinta-feira, noticiamos sobre uma cena com um caminhão que assustou moradores e pedestres no centro de Nova Friburgo. Um caminhão de carga preocupou condutores e pedestres na Avenida Presidente Costa e Silva, próximo ao 11º Batalhão de Polícia Militar e o Hospital Municipal Raul Sertã. De acordo com imagens divulgadas na internet, por meio de um motociclista que acompanhava o veículo, o caminhão trafegava pela via com a carga inclinada, com risco de tombamento devido ao excesso de peso. Procuramos um especialista de trânsito para falar sobre os perigos de trafegar com a carga acima do limite e quais infrações ocorreram durante o episódio. A gente vê que a acomodação da carga foi mal feita. E existe uma infração determinada para isso. Está lá no código 231 do CTB. A má acomodação da carga é uma infração grave. Então, vai ser 5 pontos na habilitação. E a responsabilidade dessa má acomodação é do transportador da carga. Além da sobrecarga, o veículo quase atingiu a fiação dos postes da avenida. Segundo informações, o caminhão seguiu o trajeto no perímetro urbano da cidade. Se tivesse transbordado alguma carga, caído alguma carga na via, seria denominado infração gravíssima por derramamento de carga. E se tivesse acontecido algum sinistro de trânsito, seria de responsabilidade do transportador e do embarcador, que é o dono da carga. Porque o dono da carga é que sabe, né, o excesso que a carga ocasionou. E o excesso de carga, ela pode ser denominada infração média, grave ou gravíssima, dependendo da porcentagem que excedeu a carga máxima do veículo. Também pela quinta, a Prefeitura de Nova Friburgo anunciou a realização de ações para combate e conscientização sobre hepatites virais. As hepatites B e C chegam a registrar uma morte a cada 30 segundos, sendo consideradas um grave problema de saúde pública pela Organização Mundial de Saúde, a OMS. Tendo em vista esses dados, a Prefeitura de Nova Friburgo visa reforçar as diretrizes do Ministério da Saúde para o diagnóstico precoce e a busca pela eliminação da hepatite C até 2030, e a campanha Julho Amarelo, que marca o combate à conscientização sobre as hepatites virais, é parte dessa estratégia. A testagem em massa surge como principal estratégia preventiva, como recomendação oficial para que todas as pessoas realizem o teste rápido para os vírus B e C pelo menos uma vez ao longo da vida. A campanha também tem foco na prevenção da transmissão vertical em gestantes, com a transmissão ao bebê podendo ser evitada através do diagnóstico materno e da aplicação das 3 doses da vacina, disponíveis gratuitamente em todas as salas de vacinação de rotina de Nova Friburgo, segundo a Prefeitura. Durante todo o mês de julho, pontos estratégicos da cidade vão sediar ações descentralizadas de triagem e orientação, como o Centro de Saúde Silva Henrique Braun, que vai realizar testes rápidos nos períodos da manhã e tarde em datas selecionadas.
Mutirões com oferta de exames de HIV, sífilis e hepatite, além da distribuição de insumos de prevenção, também foram integrados à rotina das comunidades por meio das equipes da Estratégia de Saúde da Família. E no dia 16 de julho, uma grande ação comunitária vai acontecer no Centro de Turismo na Praça Demerval Barbosa Moreira, onde, através de uma parceria com a UF, a Universidade Federal Fluminense, vão ser realizadas atividades educativas. A Prefeitura de Nova Friburgo também informou que os testes rápidos de rotina seguem disponíveis em dezenas de postos locais. E para encerrar os destaques da semana, o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, na Praça do Suspiro, recebe a peça Hétero Sigilo. E o repórter Guilherme Correia conversou com Bernardo Dugin, intérprete e escritor do monólogo. Tentaram nos paralisar de todas as maneiras, mesmo com essa passabilidade adquirida, esse jeito hétero, carioca, socialmente aceito. Qual é, brother? Suave, beleza? Cada lágrima engolida, cada segredo sufocado no peito me preparou para o grito de liberdade. Hétero Sigilo. Monólogo escrito e interpretado por Bernardo Dugin e dirigido por João Fonseca, já é um sucesso absoluto na capital fluminense e agora vai subir a serra, com uma apresentação gratuita aqui no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, em Nova Friburgo, no domingo. E aqui ao meu lado está o Bernardo Dugin, mente criativa por trás dessa peça. Bernardo, me conta como é voltar para casa com o Hétero Sigilo. Guilherme, é uma felicidade sem fim. Eu queria muito fazer em Friburgo, até pensei em estrear aqui na cidade, mas é sempre acolhedor poder estar em casa, olhar para a plateia, encontrar amigos, familiares. Eu confesso que eu tô nervoso, viu? Já me apresentei bastante no Rio, mas aquele friozinho na barriga eu já tô sentindo antes mesmo de subir aqui no palco do Teatro Municipal. E a gente sabe que o Hétero Sigilo carrega uma mensagem importante e impactante. E a apresentação gratuita faz parte do projeto Usina Viva. Dugin, me conta como é poder carregar essa mensagem do Hétero Sigilo no projeto. Bom, Hétero Sigilo é um espetáculo que fala sobre os pactos silenciosos que a gente faz para poder caber. E porque tanta gente vive atuando na própria vida. No espetáculo eu parto da minha sexualidade, mas é um espetáculo que dialoga com todo mundo, porque quem nunca precisou mentir para poder pertencer, para poder ser aceito? Então não é um espetáculo exclusivamente sobre sexualidade, mas sim sobre você poder viver a sua verdade da maneira que seja. Então eu recebo muita mensagem de gente de todos os cantos do Brasil, de pessoas que passam pela mesma situação que eu passei, ou de famílias que passaram a entender um pouco mais do que acontece psicologicamente, com pessoas que precisam aprender a mentir antes de aprender a amar. Então, tem sido muito bonito esse encontro com o público. Obrigado, Bernardo. E o monólogo Hétero Sigilo vai acontecer aqui no Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura no domingo. A retirada de ingressos é gratuita 1 hora antes do espetáculo. O Jornal da Cidade vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência, companhia e carinho. Até a próxima edição com novas informações aqui na TV Cidade. Uma boa noite para você e até semana que vem.